Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem, aqui com vocês. O relato que eu vou contar hoje pra vocês, quem nos trouxe foi o Matheus. Ele é guia turístico em Manaus, Amazonas. Ele passou por um momento muito difícil e resolveu compartilhar esse relato com a gente. Segundo o Matheus, ele é guia turístico, né? E procura trilhas, procura lugares para estar levando os turistas em Manaus. Então, uma dessas noites, ele pega o jipe, pega a barraca, né? E monta o acampamento no meio da floresta, final de tarde. Procurando, né, um lugar legal, interessante, nas matas para fazer uma nova trilha. Então ele resolve fazer essa expedição à noite, porque a noite estava bem clara, uma noite chegou muito boa. E segundo ele, né, a noite é um horário bom, porque é fresquinho, para caminhar. Porque lá é muito quente, muito quente. Então ele disse que para fazer novas trilhas é sempre melhor fazer isso à noite. Então ele encostou o jipe, acendeu uma bela de uma fogueira e montou o acampamento e saiu pela mata fora com o facão, desbravando as matas, né? Para poder fazer uma nova trilha para os turistas. Então chegou num determinado ponto, ele disse que começou a ouvir uns barulhos estranhos atrás dele. Uma coisa que não era muito normal, algo que assustava realmente. Ui, que medo! Aí então ele fez o quê? Ele disse que começou a caminhar mais devagar. E quando ele caminhou mais devagar, ele pôde observar atrás dele uma criatura imensa. Era um lobisomem. Ele disse sem dúvida era um lobisomem. Ele era muito alto, pelos muito, muito negro, e um olho amarelo que brilhava no escuro. Os seus dentes graniam olhando para ele, e aqueles dentes à mostra, a boca babava, tentando pegar ele. E ele disse que naquele momento ele ficou com muito medo. Ele correu tudo que ele pôde para fugir daquele bicho. E o bicho, meio desengonçado, corria atrás dele com uma velocidade que não era normal. E como ele estava com uma lanterna e apavorado demais, conforme ele corria, a lanterna tremia demais e a visão dele estava muito ruim, porque aquele bicho corria muito atrás dele. Então ele continuou correndo, 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 e ele buscou um caminho que no qual ele não percorria aquele caminho. Era uma trilha diferenciada, acreditando que o bicho não fosse seguir ele naquele lugar. Então ele sentia os galhos cortando seu rosto, arranhando seu corpo inteiro, assim como chicote. E ele disse que a adrenalina era tanta que ele não se importava com a dor. Então ele percebeu que o bicho parou de segui-lo. Então ali ele começou a aliviar o passo. Só que de repente ele disse que na frente ele começou a ver passos à frente dele. Então ele começou a se apavorar. Ele viu que o bicho estava cercando ele de uma forma diferenciada. Então ele procurou uma árvore, alguma coisa para poder se esconder. Encontrou uma árvore, dessa que as raízes são muito grandes e que fica um buraco no meio. E ele disse que se enfiou nessa árvore. Uma árvore muito antiga, muito velha, mas com as raízes muito fortes. Então ele pegou e ficou lá bem quietinho, trancando a respiração. O animal veio, rondou o lugar, rodeava, grania, procurando ele. E ele disse que aqueles dentes para fora, querendo comer ele. E ele ficou com muito medo. De repente, o bicho desiste e sai. Ele fica ali naquele lugar por mais um tempo, acreditando que o bicho já tinha desistido agora dessa vez, realmente, de correr atrás dele. Então ele sai do esconderijo e começa a caminhar cautelosamente na mata para poder ouvir se viesse algum barulho ou algo parecido na direção dele. Então ele não escuta nada, nada, nada. Mas ele vai e começa a caminhar com mais força, mais velocidade para chegar até o acampamento o mais rápido possível. Porque ele estava perdido, gente, ele tomou uma trilha errada. Ele começa a olhar para as estrelas e, como ele aprendeu antigamente, ele começa a procurar, através das estrelas, o caminho do acampamento dele. De repente, ele começa a ouvir novamente os barulhos vindo atrás dele, quebrando tudo pela frente. Ele disse: Lani,
Eu não sabia mais o que fazer para fugir desse bicho. Eu tenho 33 anos, tenho mais de 12 de experiência em mato, mas aquele bicho eu nunca tinha visto. Então, ele disse que procurou uma árvore e subiu. Na árvore mais alta que ele encontrou, para o bicho não ter acesso de subir atrás dele. E lá ele ficou escondido entre as folhas. Então o bicho passava por baixo e cheirava no ar, procurando o cheiro dele. Ele disse que aquele olho amarelo brilhava no escuro, procurando a imagem dele. Olhava para cima e cheirava, e rosnava os dentes. E ele disse que ficou tremendo todinho, sem saber o que fazer. O tempo passou. Ele disse que mais ou menos 1 hora lá ele ficou. Então o bicho foi embora. Ele disse: agora acredito eu que ele foi embora de verdade. Ele deu mais um tempo, ficou por ali, desceu da árvore sem fazer um ruído e saiu caminhando muito devagar para não ser ouvido pela fera. Então ele disse que, de repente, ele começa a se guiar pelas estrelas e descobriu o caminho de volta para o acampamento. Então ele sai numa velocidade fenomenal para chegar ao seu acampamento. Quando ele vê, ele enxerga ao longe a fogueira do acampamento, que ele deixou ligada e acesa, para quando ele voltar, para ele poder ter uma forma de se guiar. E quando ele está chegando no acampamento, ele percebe galhos se quebrando atrás dele de novo. O bicho tinha encontrado ele de novo e estava vindo atrás dele com muita velocidade. Ele disse que os galhos se rachavam com muita força e o bicho vinha batendo no chão. E ele disse que, então, pegou o jipe, não pensou 2 vezes, ligou a ignição e saiu de jipe a toda velocidade. O animal simplesmente corria atrás dele mesmo com o jipe. Queria porque queria pegá-lo. O bicho corria em 4 patas com uma velocidade que, segundo ele, passava de um guepardo. Ele disse que quase alcançava o jipe. Ele disse que o medo foi tanto, foi tanto que ele não sabia o que fazer da vida dele. Então ele acelerou tudo o que ele pôde naquele jipe até que o bicho ficou para trás. Ele disse que nunca mais fez nenhuma trilha à noite. Ele tremia tanto, que ele disse: Lani, o meu corpo, ele não me obedecia. Eu cheguei na minha casa, eu desci do jipe, o meu corpo não me obedecia. Eu olhava para todos os lados, parecia que eu estava vendo aquele bicho vir atrás de mim ainda. Eu entrei para dentro de casa, eu tranquei a porta e eu tranquei todas as portas da casa. E eu fiquei trancado no meu quarto, apavorado. Parecia que ele ia vir atrás de mim. Eu esperava o grunhido dele, eu esperava o ranger de dente dele, eu esperava o barulho das patas dele no chão ao redor da minha casa. De tanto medo que eu fiquei. Mas ele não veio. E eu, daquele dia por diante, só faço trilhas durante o dia. Nunca mais vou caminhar na mata à noite. Ele disse que na mata existem muitos mistérios ocultos e que ele acredita que sim, ele foi atacado por um lobisomem. E que se ele não tivesse conseguido fugir, se ele não conhecesse a mata do jeito que ele a conhecia, ele poderia ter morrido. E que sim, muitas explicações agora estavam sendo esclarecidas. Porque muitas pessoas haviam subindo naquela mesma mata, naquele mesmo local à noite. Até hoje, ele não sabe quem é o lobisomem. Ele nunca mais quer saber de mato de noite. Ficou traumatizado. As noites dele são um verdadeiro pesadelo. Quando ele pensa em dormir, ele escuta o uivo do bicho, o granir de dente do bicho. E ele não consegue mais descansar. Os dias dele são a noite e a noite são o dia. E assim mudou a história do meu amigo Matheus. Eu espero que vocês tenham gostado da história dele, porque eu achei muito interessante, porque ele passou por uma experiência muito complicada, única, por sinal, né, naquela região, porque mais ninguém me contou uma história desse porte lá. E ele ficou traumatizado pra caramba, depois de tudo isso. Também, né, meu Deus, um lobisomem seguir dessa forma apavora de verdade. Eu sou a Bruxa de Salem. Se inscrevam no meu canal, compartilhem e deixem seu comentário. Mais tarde eu volto com mais um relato. Estou indo em busca do Renato da Marta para contar a verdadeira história do exorcismo dela. Mas enquanto eu não tiver todos os detalhes, eu não vou contar. Mas me aguardem que logo logo eu trago ela. Um beijo bem grandão, tá bom? Até mais.